Bom dia, tudo bem? Eu sou Marcel Farias, você está no canal Vocacionados. É um prazer ter você aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos a Deus, compartilharmos com Deus as nossas petições, os nossos desejos e louvar a Ele, pois Ele nos ajuda, pois Ele cuida de nós, pois ele traz bênçãos dos céus diretamente para cada um dos seus filhos que o busca, e clama e transmite a ele os seus anseios, as suas dificuldades, os seus momentos de angústia. E eu louvo a Deus por você estar aí do outro lado, participando desta live de oração, e louvo a Deus por ele ter me ajudado a reunir forças para estar aqui com você. Essa última semana não tem sido fácil, mas daqui a pouquinho eu comento sobre isso. A saúde não está indo boa, mas Deus tem um propósito e louva a Deus por isso. Ele tem conduzido a minha vida e me mantido, né? Então, estou aqui para louvar a Deus hoje. Quero aproveitar e pedir já de antemão a você para dizer aqui nos comentários como é que está esta live, se o áudio está chegando bem aí para você, se você está ouvindo bem, comenta aqui, diz como é que está esse áudio, tá bom? E eu já quero aqui aproveitar de coração, agradecer algumas pessoas que durante esta minha ausência temporária aqui, foram 7 dias, contando com hoje, e eu fiquei ausente aqui das nossas lives. Eu quero agradecer aqui a Madalena, a Gil Barcelos, a Cláudia Regina, ao Bebiano, a Lourdes Lotterman, Raimundo Diniz, também a Érica Angel, né, e tantos outros queridos e queridas, como o Irailson, como a Maria Heleneida, o Rafael e tantos outros que mandaram mensagens e disseram: "Estou orando por você, Maciel". E foram dias, assim, difíceis, com muitas dores, tá bom? E Deus tem me ajudado, né? E hoje eu tomei uma decisão, eu falei: "Mesmo com dor, mesmo não dormindo bem, eu vou me levantar e vou lá, vamos fazer a live de oração", porque é o que a gente precisa. Unidade em oração, clamar a Deus, esse foi o propósito que eu fiz no começo desse ano. Por mais que as dores sejam, extenuantes muitas vezes, e difíceis, sabe, eu tenho uma escoliose já, não é de nascença, porque quando eu tive poliomielite, eu tive com 10 meses de vida. Então, desde os 10 meses de vida eu tenho, convivido com essa deficiência física. Eu tenho uma escoliose, acentuada, um desvio de 9 centímetros de uma perna para outra, e quando essas dores que há muitos anos, acho que uns 2, 3 anos eu não tinha com tanta intensidade, acontecem, elas me derrubam mesmo. E até para ficar deitado eu não encontro uma posição adequada, então as noites não têm sido muito boas, por isso que ficar sentado como eu estou agora não é bom. E às vezes, tem me causado muitas dores. E aí eu fico muito irritadiço e com muita dor, e aí por isso dessa minha ausência. Mas hoje eu falei: "Ah, Senhor, mesmo com dor ou não, eu vou tentar lá e a gente vai fazer essa live com os meus amigos, com quem eu já estava com saudade". Então, este foi um dos grandes motivos de eu me ausentar, tá bom? E eu não sei se você percebeu, a o último vídeo do canal que está gravado, das lives, a minha expressão não está nada boa. Eu olhei para os vídeos, eu falei: "Meu Deus, está meio estranho", e eu já tinha gravado antes, e aí estava com dor já, mas Deus está no controle. Deixa eu aqui aproveitar, quem escreveu aqui: "Som perfeito, obrigado, Francisco". Gilvânia Leal: "O som está perfeito". Ela que é da cidade de Manaíra, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, na Paraíba.
Também está aqui o Roberto Dafra. Bom dia, Roberto, que já continua aqui com o seu pedido por uma esposa que lhe seja auxiliadora e cristã, e pelos sonhos de ajudar aqueles que são necessitados. Também mandar um abraço aqui para Estela Machado. Bom dia, Estela. Ela fala: peço oração por minha família. Vamos orar uns pelos outros, né, Estela? Isso aqui é importante. Daqui a pouquinho eu vou ler outros pedidos de oração aqui, que chegaram aqui nos comentários dos vídeos. E eu quero aqui compartilhar com você o texto do Salmo 56. Você ora comigo e agora eu vou abrir a Bíblia e nós vamos meditar na palavra de Deus. Ore comigo. Deus amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por teu cuidado, proteção e vida eterna. Neste momento, agora com a tua palavra aberta, queremos compreender a tua vontade para a nossa vida. Por isso, neste momento, é muito importante o agir do Deus Espírito Santo na nossa vida, nos enchendo com o seu poder e nos dando discernimento para compreender a tua palavra e vivenciá-la em nossa vida. Por isso te louvamos, Deus, e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 56 é um salmo que tem 13 versículos e é um salmo onde Davi escreve, possivelmente, no momento em que ele estava ali cercado pelos filisteus, preso ali em Gate, sem saber muito como superar aquele momento de dificuldade em sua vida. E o salmista começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Versículo 3. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Verso 7. Dar-lhes Deus retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contasta, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, diz o verso 9, os meus inimigos baterão em retirada. E uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Amém. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz os manterei, ó Deus, mas trarei as ofertas de ações de graça. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na tua luz na tua luz da vida. Este salmo aqui é um salmo que, quando eu li, me reconfortou nesses dias que eu estou passando, né? Não estou 100% ainda. As dores continuam, né, nas costas. E até um amigo, eu quero aqui agradecer ao meu amigo Itanel, deu um creminho em sua viagem para Lisboa visitar a sua sogra. Ele trouxe um creminho, eu estou passando nas costas, tem aliviado um pouco a dor, mas como é uma questão muscular e crônica, né, essa escoliose, é uma dor que eu já convivo com ela há anos, mas aí quando ela vem, não é nada agradável. Mas um abraço aqui, meu amigo Itanel. Obrigado pela pomada, tem ajudado bastante também. E eu sei que você tem orado por mim, você é amigo e amiga que acompanha essa live de oração. Mas este salmo aqui é um salmo muito interessante. Davi estava encurralado ali na cidade de Gate pelos filisteus. E ali ele olhava para um lado e para o outro e não encontrava, né, nenhuma saída, nenhuma, nenhuma luz para aquele momento de aflição, aquele momento de perigo de morte. E aí ele clama a Deus e esse clamor se reflete no que a gente leu aqui no Salmo 56. E os versículos, ou os versículos que me chamam a atenção, e eu queria mais uma vez compartilhar com você estes versículos,
é o versículo de número 3, quando o salmista diz assim: "Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti". De verdade, eu estava com medo dessa dor não parar, dessa dor me incomodar intensamente por muito tempo e com medo de não conseguir fazer nada. Fiquei 2, 3 dias praticamente deitado, levantando o mínimo possível com dor. Então, minha esposa acompanhou e acompanha essa minha luta e ela viu, e eu estava com medo. Não tem problema em dizer que eu estava com medo. Mas aí no versículo 9 ele traz uma esperança, né? Davi diz assim: "No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim". A gente tem que sempre confiar. A gente tem sempre que acreditar que essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque Deus não muda e Deus é por você, Deus é por mim. E aí o versículo 10 diz: "Em Deus, cuja palavra eu louvo, o Senhor cuja palavra eu louvo". E aí o verso 11 é maravilhoso: "Este Deus ponho a minha confiança e nada temerei". E pode fazer simplesmente ser humano, que pode fazer alguém por você, uma dor, uma doença, uma falta de um emprego, o que pode fazer isso por você se a sua confiança está em Deus? É neste momento que Davi se torna não só um grande líder que foi para Israel, grandes conquistas, com grandes vitórias, mas sim um homem que inspira outros homens a confiarem em Deus. E eu louvo a Deus por ter na sua palavra os escritos de Davi. E o verso 13 ele diz: "Senhor, pois livraste da morte a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida". Em Deus nós temos luz, em Deus nós temos vida. Se confiarmos em Deus, se dedicarmos a nossa vida a Ele, isso é especial demais. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero aqui, antes da oração, agradecer a você. A Thelma diz: "Bom dia, hoje eu achei a live, Deus te abençoe, Marcel, orando por você e sua saúde. Muito obrigado". E aqui a gente tem o pedido da Gilvânia Leal, nós temos o pedido do Roberto Dáfara e também o da Estela Machado, a nossa live de oração. Mas nós temos aqui também alguns pedidos, e pedidos que foram feitos pelo não, né, pela Madalena. Madalena diz assim: "Meu querido, eu oro por você, por sua família, pelos pastores da sala 57, pelo culto da mata e pelos pedidos que são feitos aqui. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Obrigado, Madalena". A Gil Barcelos. A Gil Barcelos, já orei e estou confiante na sua melhora, obrigado. A Cláudia Regina pede oração aqui por ela, por seus irmãos, irmãs e cunhados, sobrinhos e sobrinhas, pela saúde dela, pela saúde espiritual, física, profissional e também econômica de toda a sua família. Bebiano Cabral pede oração por conta das suas dívidas. Ele que mora na cidade de eh, em Luanda, na Angola, né? Ele pede oração por ele. E também tem alguns pedidos de oração aqui da Miriam. A Miriam pede oração por seu irmão, que está pela terceira vez com câncer. Então ela pede oração por ele, né, para que Deus o ajude neste tratamento. Também aqui há o pedido de oração, tem mais, eu acho que 2 pedidos aqui. Eh, Cadê aqui? Preciso só achar aqui. Adriana, peço oração por minha vida espiritual e por meus filhos, o Diego e a Sofia, né? Também o Voz que vem, Voz em Ação, estou com insuficiência cardíaca congestiva, grau 4. Orem por mim. Nós vamos orar por você. E aí tem o agradecimento do José Guimarães. José Guimarães diz assim: olha, oro a Deus por sua vida, Marcial, por sua esposa.
Muito obrigado. O Francisco, né, que está aqui na nossa live, escreveu há alguns dias e eu li, tá bom? Ele diz assim: a live tem sido uma bênção para mim e para todos que tiveram a oportunidade de assistir. Tenho compartilhado este link com os meus amigos, também tenho orado pelo canal e por sua saúde. E ele diz: ore por mim, pela recuperação da minha saúde, mas também pelos meus filhos Mauro e Lenita, que amanhã, isso já foi passado, tinha uma entrevista na embaixada, na cidade da Praia, é uma cidade onde eles estão lá, para que este visto seja concedido e para que eles possam voltar a se juntarem como família. Muito obrigado, Francisco. Tem alguns pedidos aqui mais que a gente pode ler amanhã, na nossa live de amanhã, porque agora eu quero orar com você. Talvez se tem mais algum pedido aqui. A Adriana chegou e diz bom dia. Bom dia, Adriana. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por teu cuidado, tua proteção e vida eterna. Pai, muitos foram aqui os pedidos que nós lemos por saúde, filhos que estão com insuficiência cardíaca, filhos que estão ansiosos pelos filhos nas entrevistas que teriam na embaixada, mães preocupadas com os filhos, com a saúde financeira, com a saúde espiritual de toda a família, queridos que estão com problemas de dívidas gigantescas que só se avolumam. Por isso, Deus, nós estamos aqui te clamando e agradecendo por teu cuidado, pedindo a tua proteção, pedindo a tua ajuda para nos conduzir da melhor forma possível com as nossas dificuldades, sejam elas com a saúde, com a família, com a parte financeira, com as dificuldades de falta de um emprego. Mas queremos falar como falou Davi: em ti confio. O que pode o homem contra nós se a nossa confiança está em ti? Apesar das dificuldades, dos inimigos que se avolumam ao nosso redor, temos um Deus maravilhoso, um Deus protetor, um Deus que cuida, um Deus que age em favor de cada um dos seus filhos. E louvamos Deus por isso. Somos-te gratos por cada bênção que recebemos das tuas mãos. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que temos que passar nesta terra até que o Senhor volte, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a passar por este vale da sombra da morte ao teu lado, confiando em ti, confiando e firmando os passos nos caminhos que o Senhor trilha por nós, para termos a certeza de que chegaremos às veredas da tua justiça. Te louvamos, Deus, por isso. Somos-te gratos por teu amor e por tua proteção. Fica conosco no dia de hoje e abençoa cada um que participa desta live, agora no ao vivo e depois também, quando este conteúdo for postado pelo YouTube mais adiante. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, que o Senhor os proteja e guarde, que o Senhor dê um dia feliz na tua presença, com a proteção dos teus santos anjos, Pai amado. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido e querida, muito obrigado por sua participação aqui. Até você que está nos assistindo depois, Deus seja louvado por sua vida. Lembrando que você tem um compromisso com Deus. E esse compromisso consiste em falar deste amor e desta proteção que Ele te dá e que Ele te oferta diariamente para outras pessoas. Porque você precisa, assim como eu, termos esta convicção de que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas do nosso dia a dia, e muitos são os problemas, muitos são as dificuldades, Deus é um Deus que cuida e nos livra do mal. E como Davi disse, o que pode o homem fazer contra nós se a nossa confiança está em Deus? Se a nossa confiança é no Deus que fez os céus, a terra, um Deus que se entregou na cruz por amor a você, por amor a mim, para nos ofertar a salvação, para nos ofertar a sua graça, para nos ofertar a vida eterna. Por isso, eu te agradeço pelo carinho. Eu sei que você orou e vai continuar orando aqui pelo canal Vocacionados, mas de uma forma muito especial. Toda vez que você lê aqui nos comentários um pedido de oração, ore por ele.
Ore e ponha no seu momento de oração também esses pedidos diante de Deus, para que estes queridos e queridos também recebam a graça por saber que tem alguém intercedendo por eles. A oração intercessora é muito importante, porque faz o agir de Deus ser mais intenso na vida daquele que necessita. Por isso, ore, continue orando por estes queridos e queridas que deixam aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Deus abençoe você, Deus te proteja, Deus guarde, e eu espero você aqui amanhã, às 5 horas da manhã, para o nosso encontro habitual. E a Adriana disse: olha, cheguei atrasado em horas, mas estou em orações por sua saúde e por todos. Oremos uns pelos outros. Exatamente isso, Adriana. Essa é a nossa meta aqui, como filhos e filhas de Deus. Orarmos uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e te proteja no dia de hoje. A gente se vê aqui amanhã, às 5 horas da manhã, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e até lá. Fica na paz e na graça.